Boa tarde, hoje é terça-feira e nós temos a nossa famosa live das 15 horas. Hoje eu anotei os textos, tudo certinho aqui. Hoje nós não vamos falhar não, irmãos. Espera aí, deixa eu colocar aqui. E colar, foi, ótimo. Agora eu vou fixar aqui, fixar comentários. Pronto. Olha aí que bênção. Já temos aqui São Paulo, Praia Grande, Valinho, Jandira. Já estamos todo mundo aqui. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos. Boa tarde. Que alegria poder ver vocês. Essa noite eu tive uma experiência com o Senhor. Eu acordei de madrugada para interceder pelo nosso país, para interceder pelo presidente, pelo Brasil, por tudo que nós temos visto nesse mundo. São dias muito difíceis, né? E me lembro que quando tudo isso começou, eu tô falando aqui, mas se o meu som não estiver bom ou se a imagem não estiver boa, vocês vão me avisando, tá? E quando tudo isso começou e toda aquela situação da quarentena, as incertezas, né? Eu me lembro do Senhor estar orando a Deus e o Senhor dizendo que aquilo ali era só o início, que muitas coisas aconteceriam e estariam sobrevindo, né? E hoje, olhando para trás, eu percebo que realmente o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos dado todo o entendimento para esse tempo, nos dado uma palavra que nos prepare para essa hora. Então, por mais que as coisas nos assustem e nos deixem chocados, né, e ficamos surpresos, surpreendidos, o Senhor fez o trabalho dele e nos preparou, né? Ele nos adiantou todas estas coisas. Então, qual é o nosso papel hoje? Orar. Devemos orar, orar pelo que aconteceu nos Estados Unidos, horrível, péssimo, terrível, como realmente os negros têm sido humilhados, ignorados diante da sociedade, mas não é somente eles, os pobres, os miseráveis, os doentes, né? São tantas coisas que têm acontecido no mundo, né, que nós devemos realmente estar orando, né? As confusões, as pessoas depredando todas as coisas, esses movimentos antidemocráticos, né, violentos, baderneiros, né, de bandidos, tudo isso nós temos que orar para que o Senhor nos dê uma boa consciência, nos dê uma palavra, nos dê um coração indiferente, não indiferente de tudo isso, mas um coração diferente de todas estas coisas, para que possamos realmente ser luz para essas pessoas, né? Que o Senhor nos ajude, nos socorra. Amém. Glórias ao Senhor. Olha aí, bastante pessoas que fazia tempo que eu não via. Venilza, ô Venilza, faz tempo que a gente não se fala. Somos vizinhos, hein? Que o Senhor esteja com vocês aí. Vi que minha mãe entrou lá em cima. Que o Senhor abençoe a vida dela também. Faz acho que um mês e meio que eu não vejo minha mãe, meus irmãos. Então, espero que acabe logo para a gente poder ver. A irmã Célia, Alexandra aqui de Valinhos. Amém. Eu não vou demorar muito para começar, não. Vamos começar falando. Hoje eu quero falar sobre o cego Bartimeu. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, te agradecemos por essa palavra, agradecemos por esse momento, te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito. Pedimos, Pai, que Tu abras, Senhor, nossa visão nessa tarde, que todas as coisas, ó Pai amado, que nos estão sendo trazidas, que Tu possas, com Tua graça, com Teu socorro, com Teu favor, ó Pai amado, ajudar, ó Pai amado, Senhor, o Teu povo, dando luz e entendimento a todas estas coisas. Eu oro a Ti, lhe peço que a Tua palavra alcance os corações, que chegue em boa hora, que suas vidas, ó Pai amado, sejam supridas, socorridas, e, ó Pai amado, que essa palavra possa alcançar a cada vida, Senhor, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Os textos já estão aí, vocês vão pegando os textos que eu coloquei, consegui fixar. Os irmãos me perdoem por ontem, a confusão do 2 Coríntios 2:10, né? Mas é que estava lá e eu não estava conseguindo ver na Bíblia. Eu olhei aqui e devo ter aberto em outra página, mas espero que não tenha ficado nenhuma confusão sobre o papel do Espírito Santo, né? É ele que também examina, é ele que pesquisa, é ele que prescruta, né? Que investiga tudo aquilo que somos por dentro, né? Não por fora apenas, mas por dentro, né? Então, eu acho que ficou claro. Se não ficou, depois vocês me mandem uma perguntinha aí no inbox. Amém. Vamos lá. Vamos abrir em Lucas, capítulo 18, versículo 40 a 43. Lucas 18,
versículo 40 a 43. Nós vamos falar hoje sobre o cego Bartimeu. Amém? Todos acharam aí? Então, Lucas, capítulo 18. Ah, minha irmã. Neila, saudade, hein? No Lucas, capítulo 18, versículo 40 a 43. Diz assim: Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O mesmo texto, só que em outro evangelho, né? Vamos agora para Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. É a mesma história, mas contada na visão de Marcos, tá? Então, 10, de 46 a 52. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse pedaço da Bíblia, ele é tão perfeito, tão bonito, porque ele nos mostra como Deus nos vê. E talvez se nós lêssemos a história do cego Bartimeu só num pedaço, nós diríamos: é tão óbvio que Jesus vai dar vista para esse homem, né? É tão óbvio que ele vai fazer alguma coisa. Mas quando nós avançamos na leitura, nós percebemos que, embora é óbvio que Deus pode trazer vista a todos os cegos, a história não era óbvia. Tinha tudo para não dar certo, né? E aí nós percebemos a interferência das mãos do Senhor, como Ele nos vê. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, né? E esses olhos passam por toda a terra. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. A sua vida não está encoberta diante dos olhos do Senhor. Deus não se esqueceu de ver a sua vida. Deus não esqueceu de que você existe, né? Por mais que sejamos ignorados, por mais que sejamos esquecidos, por mais que estejamos isolados, talvez isso seja um reflexo do lugar ou do momento ou do mundo que vivemos, mas Deus não se esquece dos seus. Ele não se esquece, ele não se cansa, ele jamais deixa de olhar para as nossas vidas. Mas a história aqui é sobre Bartimeu, né? Bartimeu significa filho de Timeu. E é interessante porque Marcos, além de falar o nome dele, fala o que significa, né? Então, Bartimeu, no grego, no hebraico, é uma palavra chamada Bartimaios, né? E o que é Bartimaios? É filho de Timeu, ou é o filho de Timaios, né? Timeu significa impuro. Havia nas pessoas daquela época, na sociedade de Jesus, havia um entendimento que quando uma criança nascia cega, quando uma criança nascesse com alguma deformidade, isso era consequência do pecado dos seus pais. Então, filho de Timeu significa filho do impuro, filho do pecado, filho daquele que nasceu de alguma forma errada, né? Então, as pessoas elas eram pejorativamente, né, classificadas dessa forma. Se você nascesse cego, com alguma deformidade, com alguma especialidade, com alguma coisa que não fosse dentro do normal, isso era consequência do pecado do seu pai e da sua mãe. E o nome dessa pessoa a acompanhava por toda a vida, né, até que ela morresse, né? Isso era uma forma deles marcarem e exemplificarem quem eram os perfeitos do que não era perfeito, né? É óbvio que hoje nós sabemos que isso não é bem assim, né?
Até a forma como nós classificamos os nomes dos nossos filhos, eles nem sempre são revestidos de alguma explicação, de algum significado. Nós damos nome porque achamos bonito, né? Ou inventamos nome. As minhas filhas, nós escolhemos os nomes porque queríamos que elas fossem da forma como nós escolhemos o nome, né, de cada uma delas. E graças a Deus, aquilo que nós oramos e pedimos ao Senhor, elas são. Mas na época de Jesus isso era mais forte. Então as pessoas elas eram nomeadas e os nomes delas elas tinham um significado que as acompanhava, né? Mas não é só Bartimeu que é interessante o nome dele, né? Jericó, ele estava próximo a Jericó, né? A famosa Jericó das muralhas lá no Velho Testamento, mas aqui Jericó é uma outra cidade, né? Uma cidade já transformada, uma cidade com uma outra abordagem. Enquanto ali no Velho Testamento ela era uma fortaleza que ninguém conseguia imaginar como passar dela, e nós sabemos que foi marchando, né? Podemos pregar qualquer dia sobre isso, mas aqui Jericó significava lugar de fragrância, né? Eu não tive tempo de fazer uma pesquisa sobre os 5 sentidos, né? Olfato, visão, paladar, né? Mas é interessante como as duas coisas estão sendo faladas de forma isoladas, né? Primeiro, nós estamos falando de uma cidade que tinha cheiros. Uma cidade que era especialista em bálsamo, mel, cedro, rosas aromáticas. Havia um cheiro em toda aquela Jericó, né? E muitas vezes nós, pelo cheiro, identificamos alguma coisa, pelo cheiro identificamos algum lugar, né, onde estamos, né? E quando você vai num lugar que a casa tem às vezes um aroma, um olhinho, você acaba dizendo, ali é a casa de tal pessoa por causa do cheiro. Ou quando uma pessoa usa um perfume sempre, né, você diz, aquela pessoa está chegando porque eu identifiquei o cheiro, porque nós conseguimos identificar sem ver o cheiro das pessoas e sabemos aonde estamos ou muitas vezes com quem estamos falando. Não é necessário ver, né? Então Jericó era uma cidade de fragrância e nós estamos contando a história de uma pessoa que não tinha visão. Tudo para dar errado, né? Como identificar Jesus pelo cheiro, né? Como identificar Jesus sem vê-lo? Então eu concluo dizendo que a cegueira de Bartimeu ela não era uma, mas eram duas, né? Porque nós estamos tratando de uma cegueira física, de uma cegueira que nos deixa muitas vezes sem a condição de identificação visual, mas também nós estamos falando de uma cegueira espiritual. Nós estamos falando daqueles que não conseguem enxergar e não conseguem entender quem era Jesus. Essas duas cegueiras estão aí hoje. Elas existem até hoje. Podemos estar em trevas, no sentido de não conhecer ao Senhor Jesus. Podemos estar em sombras. Podemos estar totalmente escondidos dentro de nossos pecados, dentro da nossa razão humana, dentro da nossa naturalidade, da nossa natureza. Como também podemos estar cegos fisicamente, o que não nos impede de locomovermos, mas nos impede de dizermos que temos uma totalidade dos nossos sentidos, né? O fato é que, se nós formos falar sobre Bartimeu, nós vamos então ter que voltar para Davi. Porque aí sim nós começamos de um ponto de partida correto, certo. E como eu disse no início, talvez para nós Bartimeu era cego, mas para Jesus ele era um homem que tinha a maior revelação daquele lugar. Era um homem que conseguia identificar o que ninguém com os olhos nus conseguiam identificar. Eu não preciso ver para saber que eu estou diante da presença de Deus. Eu preciso ver em algum momento, mas não quer dizer que o fato de eu não estar vendo Jesus, o fato dele ser um Deus invisível, o fato da nossa fé se basear num Deus invisível não significa que ele não exista, porque eu sinto, eu posso sentir a sua presença, eu posso sentir a forma como ele age, eu posso perceber o momento em que ele passa sobre a minha vida, e tudo isso está ao nosso alcance. Então vamos lá para Salmos, capítulo 51, versículo 5, né? Tá tudo marcadinho aqui, hoje eu não vou me perder, né? Salmos, capítulo 51, versículo 5, diz assim, ó: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então todos nós somos filhos de Timeu.
Todos nós somos Bartimeus, segundo Davi. Porque ele diz, em pecado, em iniquidade fui formado. Nós nascemos em pecado. Sério, pastor, até as crianças estão em pecado? Nós nascemos em pecado. A nossa natureza é pecadora. As nossas vidas, elas são formadas e geradas em pecado. E não é difícil de encontrar isso numa criança que muitas vezes não consegue entender o não, que muitas vezes não obedece. Quem ensinou a desobediência para um bebê? Quem ensinou as coisas pelo qual nós nos assustamos hoje quando vemos? O fato é que o próprio Davi, vou me pegar nele, vou me prender ao rei Davi, a um servo de Deus, a um adorador nato. Ele disse, em iniquidade fomos formados. Todos nós nascemos filho de Timeu. Eu, você, todos nós. Mas o que acontece nesse processo em nossas vidas, a forma como nós vamos permitindo que a palavra do Senhor nos lave e que a graça do Senhor seja revelada à minha vida, é que vai nos definir como cegos ou como esclarecidos, como aqueles que têm uma visão plena. A forma como eu me encontro diante do Senhor hoje vai dizer se eu larguei esse meu nascimento, essa minha natureza, se eu nasci de novo, como a própria palavra diz, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas se fizeram novas. O próprio Jesus fala, é necessário vos nascer de novo, não apenas na água, mas no Espírito. O fato é que todos nós somos Bartimeu. Todos nós nascemos como Bartimeu nasceu, cegos. Não sabemos quem é Jesus, não entendemos quem é Jesus, estamos tomados de sombras e por mais que nós sejamos dignos, justos, retos ao olho, à vista do mundo, de todas as coisas que nos rodeiam, para Deus nós ainda estamos destituídos, separados, longe dele. O fato é que em algum momento da nossa história nós nos encontraremos com Jesus. E tudo aquilo que nós carregávamos, porque o socorro, o favor, ou a bondade, ou o amor, ou a alegria que conhecíamos ou conhecemos, elas são coisas ainda como pitadas, são limitadas diante do conhecimento e da revelação que Jesus nos traz quando ele se apresenta. Eu conheço o amor, mas quando eu encontro com Jesus, eu encontro o amor. Eu conheço a alegria, mas quando eu encontro com Jesus, eu conheço a alegria. Todas as coisas que vemos são limitadas. Paulo fala sobre isso. Enxergamos por um espelho, mas em algum momento veremos Jesus face a face. E é nesse momento em que se encontra Bartimeu. Estava uma multidão passando e ele vendo a agitação, ele estava ali mais um dia de pedindo esmola, mais um dia de pedir algo que possa vir socorrer a vida dele. E aqui eu faço uma parada, né, antes de avançar, dizer sobre quantas pessoas estão vivendo de esmola, quantas pessoas estão vivendo de restos, quantas pessoas hoje estão cansadas, desesperançadas, sem nenhuma motivação, sem nenhuma esperança, porque elas sobrevivem de resto. Elas sobrevivem do resto das pessoas, a atenção que elas recebem são pequenas, o cuidado que elas têm são limitados, o respeito que elas recebem são limitados. Nós vemos nas ruas as pessoas gritando por tantas coisas que elas nem mesmo sabem, mas no fundo, quando vocês procuram saber o que você está sentindo, são vazios, são solidões, são desalentos, são todo tipo de fracassos e de misérias que estão sendo exaladas nas palavras. Nós vemos as pessoas procurando paz no meio de guerras e de confusões. É o mundo estando em caos. Nós vemos isso pela televisão. Então, era mais um dia de pedir esmola, era mais um dia de você pedir ao Senhor, era mais um dia de você dizer, Deus, me venha, faça alguém colocar uma moedinha aqui na minha mão, na minha miserável vida. É nesse momento que nós temos que compreender como é glorioso o agir de Deus. Deus, ele age nas nossas vidas nesta hora. Nesses dias nós estamos vendo Deus agindo. Nós estamos vendo Deus agindo nas famílias. Nós estamos vendo Deus agir nos lares, na minha vida, na tua vida. Nós vamos ver Deus agindo ainda com os testemunhos que vão acontecer. São tantos testemunhos bonitos que dá para contar que eu teria que ficar mais uma live aqui falando do que Deus está fazendo nesses tempos. Deus não nos quer mais cegos, Deus não nos quer mais filhos da maldição, filhos do impuro, filhos do pecado, filhos de Bartimeu. Ele quer mudar o nosso nome, ele quer mudar a nossa vida. Então uma multidão começa a entrar ali em Jericó. Jesus estava na multidão.
Eu não consigo ouvir uma multidão silenciosa, né? Não consigo imaginar uma multidão silenciosa. Até o andar dos seus passos fazem barulho. Mas ali devia estar um alvoroço, deveria estar uma efusão de vozes. Todo mundo falando, gritando, pedindo por Jesus. Olha, Jesus, Jesus, Jesus. Era tanto Jesus. E o mundo clama por isso. O mundo fala de Jesus. As igrejas falam de Jesus. As lives estão falando de Jesus. Mas o quanto que há de revelação em todas estas palavras, o quanto que de fato está sendo revelado, o quanto de fato está sendo esclarecido em sua cabeça. Quando eu falo Jesus, o que te vem à mente, né? O que te aparece na hora em que eu falo Jesus? Howells, acho que é isso, o autor do livro O Intercessor, autor não, o personagem, né, do livro Intercessor, ele fala que em algum momento da vida dele, já crente, já cristão, já religioso, ele teve uma experiência com o Espírito Santo que trouxe para ele uma visão da crucificação, e aquilo mudou a vida dele, né? É necessário em algum momento da nossa história haver uma revelação de Cristo Jesus. E é aqui que nós entendemos que alguma coisa mudou. Antes de nós avançarmos, vamos só deixar mais um ingrediente aqui, para nós podermos... vamos lá para Lucas, agora 24, Lucas 24, do 29 ao 31. Eu vou ler isso para poder vocês entenderem que a visão, ela nem sempre, por mais que enxergamos, nem sempre estamos vendo, né? Nós temos uma outra cegueira hoje que temos que tomar cuidado. Então vamos lá. Lucas 24, do versículo 29 ao 31, diz assim: E eles, né, dois discípulos aqui, né? E eles o constrangeram a Jesus, eram dois discípulos de Jesus. E eles o constrangeram dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Né? Então, os dois discípulos estavam com Jesus, e na hora que ele parte o pão, cai as escamas de seus olhos, e eles enxergam que era Jesus, embora eles estivessem com Jesus todo o tempo. Né? Então, voltamos aqui para Bartimeu, mas não se esquece de Emaús. Bartimeus então escuta uma movimentação, ele escuta uma agitação, pessoas começando a falar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus, o Nazareno, é assim que é apresentado, tá? Para não falar que sou eu que estou dizendo, vamos lá voltar aqui, né? Cadê aqui? Marcos, né? Marcos 10, 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, tá? Jesus aqui, ele é apresentado como filho de José. É aqui que eu falo para vocês que todo mundo fala de Jesus. Ou todo mundo vai falar de Jesus. Mas quantos possuem uma revelação de quem é Jesus? Então, eu estou ouvindo falar de Jesus nas lives das 3, na live das 8, na live das 10, na live da manhã. Eu estou vendo Jesus no outdoor, eu estou vendo Jesus até na boca do político. Mas quantos sabem quem é Jesus? Então, alguém disse para Bartimeu: Ô Bartimeu, ô filho de Timeu, ô maldito, ou você que nasceu em pecado, você que está em trevas, você que ninguém olha, você que só recebe esmola, quem está passando aqui é filho de José, aquele que nasceu em Nazaré. É assim que Jesus está sendo apresentado. Mas quando falaram Jesus de Nazaré, aquele homem que ninguém imaginava, tinha uma revelação de Jesus. Aquele homem que ninguém podia imaginar. Ele sabia que Jesus não era apenas filho de José, mas ele era filho de Davi. Porque é exatamente assim que a palavra nos apresenta. Lá em Isaías, nós falamos sobre isso semana passada, que Jesus tomou as chaves de Davi, porque ele nos é apresentado como príncipe davídico, o filho de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que nos salvaria, que nos tiraria de nossos pecados, aquele cego de nascença, ele era pecador. Aquele cego de nascença, ele era um filho que nasceu na iniquidade, que nasceu no pecado. Ele sabia disso, mas o seu coração desejava que em algum momento da sua história ele pudesse se ver livre desse nome. Ele pudesse se ver livre dessa maldição, ele pudesse se ver livre de toda a sua história, do seu contexto, algo que tem que ser feito na minha vida. Se Jesus permitir, livra-me de mim mesmo, livra-me da minha natureza, livra-me do meu pecado, livra-me da maldição que pesa sobre mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Então, o que nasce daquele clamor não era algo que se via, mas o que nasce daquele clamor era algo que se entendia, que estava revelado. O fato de vermos as coisas não significa que temos uma revelação de Deus. 2 discípulos foram sendo ministrados pelo Senhor Jesus em todo o caminho de Emaús, e Jesus falava com eles, contava a história, a necessidade da crucificação, e eles sentiam que o coração deles ardia, mas eles não conseguiam ver a Jesus. Entenda que esse ardor no seu coração, esse momento onde o pregador fala a palavra e você sente que a palavra é para você, naquele momento que você escuta o louvor e aquele louvor não mexe na tua emoção, mas mexe no teu interior, no teu espírito, e você sabe que você tem que se ajoelhar e clamar e pedir ao Senhor misericórdia pela sua vida. Esse momento é o momento onde o Espírito de Deus está se revelando e mudando a tua história, mudando a tua vida. Por isso, se isso está acontecendo agora, não tenha dúvida de que o Senhor ele está mudando o teu coração, Ele está transformando a tua vida, Ele está dizendo, eu te vejo, agora eu quero que você me veja. Porque foi assim que Jó se definiu. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos querem te ver. E o que Jó viu? Ele viu um redemoinho, ele não viu Deus. Nós podemos não enxergar esse Deus invisível, nós podemos não enxergar as coisas que nós queremos ver do sobrenatural, mas isso não nos impede, de algum outro sentido, nos falar aonde estamos. Como eu sabia que eu estava em Jericó pelo cheiro, eu tenho que saber que eu estou na presença de Deus pelo Espírito Santo que vem antes, pela presença gloriosa que me toma. Eu preciso saber o lugar onde eu estou. Moisés olhava uma árvore, né, uma moita, uma árvorezinha pequena, incendiada, né, pegando fogo ao mesmo tempo, não se queimando, e ele dizia, onde eu estou? Eu não sei onde eu estou. Eu não consigo entender. E Deus diz para ele, tira as tuas sandálias, porque onde você está é terra santa. Nós podemos não saber aonde estamos, nós podemos não enxergar com nossos olhos, mas dentro de nós precisa haver uma revelação do lugar exatamente, da pessoa que nós estamos conversando, do Deus que nós estamos clamando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se eu parasse a história aqui, é aquilo que eu comecei falando, né? Se eu parasse a história aqui, talvez você diria, era óbvio que Jesus iria dar vista a esse cego. Como muitas vezes é óbvio que se você ligar para um pastor e pedir oração, você vai receber oração. Como é óbvio tantas coisas que acontecem, mas nós não estamos falando de óbvio. Nós estamos falando de revelação de Deus. Quando as escamas caíram dos olhos daqueles 2 discípulos, eles perceberam que eles estavam na cidade errada. Eles jamais poderiam estar em Emaús. Eles tinham que estar em Jerusalém, porque o Senhor disse, aguardai unânime, juntos, em comunhão, no mesmo Espírito, compartilha no pão, até que o Espírito Santo venha. E isso aconteceu 40 dias depois. Eles voltam para Jerusalém por obediência. Quando nós temos uma revelação de Deus, quando os nossos olhos se abrem, quando nós temos uma visão, nós sabemos exatamente o plano de Deus para as nossas vidas. E a forma como nós nos comportamos depois de vermos Jesus é que vai dizer se de fato nós sabemos quem Jesus é. Então ele clamava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E clamou uma vez. E aí nós vemos as pessoas tentando de todas as formas abafar aquele som, né? Fica quieto, você não merece. O mundo sendo o mundo. Às vezes nós percebemos como somos recebidos, como nós recebemos o prato da ingratidão, do inconformismo, do descaso. Como as pessoas elas nos tornam como nada diante das necessidades dela. Como as pessoas elas passam por cima de nós, como se nós fôssemos um pedaço de massa, de terra pisada. Mas para Deus não. E aquelas pessoas que estavam gritando junto com ele, Jesus disse, espera aí, me chama Bartimeu, me chama ele. Então, eu imagino que deve ter visto um silêncio, ou alguém deve ter dito, bem, você conseguiu, né? Clamou, gritou, feito uma maritaca, agora você vai receber a tua cura. Parabéns, né? Quem chora mais, mama mais, né? E é aí que nós somos surpreendidos. E esse detalhe não pode passar desapercebido. Eu vou até ler para vocês. Vamos lá para Lucas de novo, tá? Lucas capítulo 43, 18, 43, diz assim, ó. E logo viu
e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Jesus chama Bartimeu e diz: "Que queres que eu te faça?" Talvez a pessoa que está vivendo de esmola diga: "Olha, eu só preciso que o Senhor melhore um pouco a minha vida. Eu só preciso sentir um pouco de paz." Talvez a pessoa que vive de esmola, está acostumada com o mundo, diga: "Olha, o que eu preciso na verdade é que minha família seja outra, que minha casa seja outra. Nós somos tão pobres às vezes e pedimos mal." Mas aquele cego, ele disse assim: "Que eu veja." Porque ele já tinha uma revelação, ele já tinha uma palavra, ele já tinha uma presença, ele já sentiu o cheiro de Jesus. Mas agora ele queria ver. Como Jó fala: "Eu conheci o Senhor, de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem." Nós temos que entender que o Senhor quer de nós, não o básico, mas Ele quer o além. Ele tem tanta coisa para falar para as nossas vidas. Foi interrompido lá no Jardim do Éden aquela comunhão com Adão e Eva, mas eu imagino como era produtiva a conversa dos três. E o Senhor, Ele continua querendo ter esse relacionamento com nossas vidas. Então Ele quer eu quero ver. E Jesus, então, quando trouxe a visão para ele, ele diz: "A tua fé te salvou." É estranho, porque talvez ele poderia falar: "Agora você está vendo." Mas ele disse: "A tua fé te salvou", dando uma revelação de quem era Bartimeu. Ele não era mais filho do pecado, ele não era mais filho impuro, agora ele era filho do Deus Altíssimo. E aquele homem mostra e prova que Deus estava certo, porque ele segue o restante da vida dele, o restante da jornada dele era louvando, adorando, glorificando a Jesus. E não apenas isso, fazendo com que todos os seus atos convergissem a Jesus, porque todo o povo glorificava a Jesus quando via. Você quer saber se sua vida realmente está tendo uma revelação de Jesus? Os seus atos, as suas atitudes, as suas ações a partir de agora, elas serão contabilizadas diante de Deus. Se você exalta o Senhor, se você louva o Senhor, se você faz com que todas as coisas da sua vida remetam a Cristo, que Ele seja o centro, então você também não é mais Bartimeu. Então você não é mais filho da maldição, do impuro. Você é filho de Deus. Porque agora você vê a Jesus. E não porque ele se transformou em algo que os olhos físicos estão vendo, mas é porque você consegue discerni-lo, você consegue ter uma revelação que antes não havia sobre a tua vida. Então, Bartimeu, ele é uma inspiração para a sua vida nessa tarde, porque ele nos chama a confessarmos o que temos de Deus. O que Deus revelou para você sobre a essência dele. Talvez Deus se revelou a um Deus de amor. E quando as escamas dos seus olhos cair, exale o amor em todo lugar que você for. Talvez Deus se revelou como Deus do impossível. Exale as palavras do impossível, do irresistível, do sobrenatural. Mostre a todas as pessoas o que você já sabia, mesmo sem ver. Então, como eu disse, quando Jesus chama Bartimeu, ele não faz uma cura apenas. Não é algo simples, não é algo lógico. Jesus, ele não cura aquele homem, ele salva. E a gratidão era tão grande que aquilo que já existia dentro dele, né? Ele já falava, filho de Davi, já havia uma revelação, já havia algo dentro dele. Aquilo é tão grande, tão forte, que ele passa o restante da vida dele louvando, exaltando ao Senhor. Quando os discípulos de Emaús perceberam que as suas escamas caíram, eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar de onde eles não tinham que ter saído. Olha, são tantas coisas que acontecem na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, quando eles permitem que aquela revelação que ele já tem no Senhor tome forma. São tantas coisas que podem acontecer. Olha, se Jesus se revelou à tua vida e hoje está caindo as escamas, a sua vida tem que ser outra. Você tem que ser uma outra pessoa. Você tem que agir diferente. Então, eu te convido a deixar essa natureza de Timeu. Eu te convido a sair das esmolas. Eu te convido a sair da escuridão. Eu te convido a deixar essa cegueira espiritual, que você enxergue a Jesus nessa tarde, que você veja Jesus de uma forma diferente, que você veja Jesus como você nunca viu
e que você exale a esse Jesus, que tudo que você faça seja para louvor e glória do Senhor, que todos os seus atos, todos eles, seja para louvor. E olha, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, fala da história desse cego, e todos dizem a mesma coisa. Sabe por que eles dizem a mesma coisa? Porque foi notório, foi escandaloso, foi absurdo o que Jesus fez. Todos sabiam que ele era cego. Todos sabiam que ele foi o único que disse Jesus, filho de Davi. Nenhum discípulo falou aquilo. Nenhum homem, nenhuma mulher que estava ali pedindo cura conseguia enxergar Jesus como ele. Mas hoje Jesus está se revelando dessa forma. E ele tem se mostrado a cada um quem ele é. Por isso, cai as escamas dos seus olhos nessa tarde. Cai as escamas de sua vida. Sai da cegueira. Sai da escuridão. Sai do lugar que você está. Venha para a luz. Venha para Jesus. Jesus é a luz. E que seu caminho, o seu andar, o seu caminhar seja outro. Os seus lábios agora seja para louvor e exaltação do Senhor. O seu corpo, as suas vestes, a sua mente seja para louvor e exaltação do nome do Senhor. Eu já falei demais aqui. Amém. Vamos orar. Eu quero orar pela tua cegueira. Eu quero orar para que você mude, para que você seja outra pessoa. Amém? E nós saberemos se você realmente não é mais filho de Timeu. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, te agradecemos, Pai, por essa palavra. Pedimos, Senhor, que Tu visites o Teu povo. Senhor, há tantos cegos aqui, Senhor. Há uma cegueira, há uma escuridão, Senhor, nesse tempo. Mas a Tua voz, ela ressoa, Teu Espírito, Senhor, Ele tem falado. Ah, Deus, Tu tens dado, ó Pai amado, Senhor, provas irresistíveis da Tua existência. Senhor, eu oro a Ti nesta tarde, Pai, para que as escamas dos Teus filhos e filhas caiam. Senhor, eu oro, ó Pai amado, para que os Seus olhos, Senhor, não apenas mais, ó Pai amado, vejam esse mundo, mas os Teus olhos vejam a Tua obra, vejam os Teus campos, vejam, Senhor, o Teu propósito. Senhor, nesta hora, Teu Espírito entre nos corações, Teu Espírito entre, Senhor, em cada vida e muda-os, levanta-os, ó Pai amado, Senhor, de suas misérias, de suas maldições, e os transforme, ó Pai amado, como um povo, um exército, Senhor, que glorifica, que louva, que exalte o Teu nome. Eu oro para que essa palavra frutifique, Senhor, nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vi aqui que a Neila, minha irmã, colocou uma coisa, eu não consegui aqui. Ontem eu pensava, o pastor Edivaldo poderia pregar sobre Bartimeu. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã. Estamos no Espírito, né? Irmãos, às vezes eu não consigo acompanhar todo mundo aqui e vem muita mensagem, aí às vezes eu não consigo, mas amém que você tenha acompanhado, amém que você tenha tido a oportunidade de estar conosco, e eu fico muito feliz quando eu vejo cada um de vocês aqui, principalmente porque nós já temos um público fiel, então eu sei que a palavra está crescendo e está edificando, né, e está fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Amém. Olha, eu vou salvar essa live, ela vai ficar salva. Agora nós nos vemos só na sexta-feira, tá? Então amanhã não temos, quinta também não. Nos vemos só na sexta-feira, no mesmo horário. E aí você pode compartilhar essa palavra com os teus irmãos, com os teus amigos. Alguns recados que eu tenho que dar antes da gente desligar aqui. No site da missão está todo o calendário das lives das nossas igrejas, tá? Então, nós temos aí lives para todo tipo e gosto, para criança, para adulto, para mulher, para as mulheres, para a igreja, para os jovens, tá? Então, se organiza, né? Participa dessas lives, né? E nós temos aí a live de domingo com o pastor Martim. Eu sei que muitas pessoas estão sendo visitadas, eu não recebi nenhum testemunho de como essas palavras têm sido edificadas, principalmente no último domingo. No retrasado, eu tive um testemunho lindo aí de alguns irmãos que eu até passei para frente. Mas se você tem sido abençoado, compartilha. Porque esse compartilhar é um efeito do Bartimeu. Tá? Louve a Deus, diga o que Deus está fazendo. Tá? E se você não foi visitado, se prepare para ser no próximo domingo, porque Deus está visitando cada irmão aí dessa forma. Então, aproveite esse tempo, essa fartura, essa abundância da palavra sobre a tua vida e compartilha, tá? Então, nós temos aí várias lives, se organizem aí para estar assistindo cada uma delas, e na sexta-feira eu volto às 3 horas, lembrando que as lives para as crianças aqui em São Paulo foi para 5h30,
que é para todas as crianças assistirem. Então vocês que têm criança em casa ou conhecem criança, coloquem eles para assistir às 5h30. Tem sido uma bênção, mesmo. Eu tenho visto assim, eu tenho ficado feliz com o resultado. Até a minha irmã Neila que está aqui, ela tem dito da Ana Grace, o quanto ela tem crescido no Senhor, o quanto ela tem falado de Jesus. E olha que nós estamos pregando em português, né? Como ela tem sido edificada. Então eu imagino que Deus está operando através do seu Espírito, por meio de nossas vidas. É só a misericórdia de Deus, né? Então coloque os teus filhos para ouvir a palavra do Senhor, permita que eles escutem a palavra de Deus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até sexta-feira. A paz.